Olá, sejam bem-vindos. Muito boa noite a todos. Mais uma vez reunidos aqui para aquela conversa, aquela reflexão leve, gostosa sobre a nossa evolução aqui, sobre o nosso aprendizado, sobre esse caminho maravilhoso que a gente segue. Então vamos pedir a Jesus mais uma vez o seu amparo e a ajuda dos espíritos superiores para que nós possamos entender, absorver e exemplificar esses ensinos tão maravilhosos. Nós estamos seguindo o livro Caminho Espírita, que tem por título o nosso item Emergência, e quem vai dissertar sobre esse capítulo é Emmanuel. Ele vai falar de um jeito simples, mas que tem uma profundidade na nossa vida, que se a gente for analisar, nós vamos compreender, tudo que a gente passa. Então, nós precisamos sempre atentar para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para a nossa convivência, para as nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida diária, em casa, em qualquer lugar que estejamos, nós estamos produzindo. Nós estamos produzindo para o bem ou para o negativo, contra nós mesmos. Então, tudo que a gente faz, nós sabemos que vai ter uma reação, um efeito. Toda causa vai ter um efeito. Então, quando nós procuramos muitas vezes ajuda para as nossas questões, nós não imaginamos que nós mesmos nos colocamos em situações muito complicadas, muito difíceis, que nós tentamos dar desculpa para o externo, para os outros, para as outras coisas. Mas se a gente for refletir, nós vamos ver que nós somos a causa da leveza ou do peso na nossa vida. Então, nesse capítulo Emergência, Emmanuel começa assim: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Ele fala que a gente consegue perceber, que muitas vezes nós caímos, nós entramos em situações pela nossa imprevidência, e a gente cai na perturbação, em muitos sentimentos negativos, e a gente acaba também passando isso adiante. E ele fala que ele numera algumas dessas situações, nas quais nós reiteramos claramente com o perigo da obsessão. Ele quer dizer que a gente fica bem pertinho de cair nas obsessões, porque nós sabemos que somos unidos pelas afinidades, pela sintonia de pensamento, de gostos, de práticas, naquilo que a gente crê. Então nós somos ligados, tanto os encarnados como os desencarnados, pela lei da atração, pela lei da afinidade. Então, conforme nós vibramos, porque nós não vemos, mas nós emanamos energias e que se intensificam com as outras energias iguais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com que tipo de energia nós estamos sintonizando, que isso vai nos acarretar pesos inúteis, desequilíbrios, muitas vezes angústias, doenças físicas, mentais. Porque se o espírito não é cuidado, se o espírito não foca no bem, se o espírito não se refina, se ele não se lapida, se ele não se constrói diariamente para o lado bom, ele vai ficando parado e vai sendo presa fácil a todas as sintonias menos felizes. Então, Emmanuel fala, por exemplo, da cabeça desocupada. Diz que a cabeça desocupada é a oficina do diabo. Por quê?
porque ela vai, como nós temos acesso, né, desses pensamentos, se a gente não tiver iluminado, equilibrado, nós vamos estar sempre preocupados e com a cabeça pensando em coisas que não são agradáveis. Nós vamos focar nos outros, nas notícias ruins, né, nos problemas diários, em vez de estar trabalhando, usando o pensamento para as coisas boas, se instruindo, lendo, escrevendo, vendo coisas boas, participando, vendo, abrindo os olhos para as coisas boas, né? Para a mente se alimentar de coisas boas. As mãos improdutivas. Se nós ficamos ociosos, não produzimos nada, nós vamos adoecer, porque a inércia é contra a nossa evolução. Ficarmos sem fazer nada, sem produzir algo, sem levar um copo d'água, né, sem varrer o quintal, coisas básicas. Então nós não produzimos nada, meu Deus do céu, nós estamos já doentes. Por não fazer isso já estamos comprometidos, né? Quando nós usamos a palavra irreverente, que quer dizer aquela palavra que não respeita a opinião do outro, aquela palavra grosseira, que é indelicado, né? Aquela palavra agressiva, então nós estamos também nos comprometendo. Porque a palavra emitida é como uma flecha. Você solta e ela vai. Você não consegue mais parar. E quando voltar, né, o efeito dessa causa, o que é que você vai colher? O que é que você vai absorver? Aquilo que você emitiu. E fora os agregados do caminho, né? A conversa é inútil. Isso a gente sempre fala e a gente vai dando desculpa que é só uma coisinha, é só um comentáriozinho, né? E aquela coisa que não acrescenta nada, aquele falatório por falar. Nós despendemos muita energia, meus irmãos, muita energia numa conversa. E se ela for inútil, imagine. Imagine o desperdício, imagine o descontrole, imagine o que nós estamos propagando. Imagine tudo aquilo que a gente recebe do alto vai numa conversa inútil, né? Deus nos dá o remédio, nos dá a paz, nos dá acalento e nós desperdiçamos dessa forma. A queixa constante é um veneno para a nossa vida. É como se nós realmente estivéssemos tomando veneno por conta própria, por querer. Porque a queixa, ela não ajuda. Um comentário de que algo não vai bem, a gente pode até fazer porque vai precisar de ajuda. Mas aquela queixa de que a vida não vai bem, que as coisas não vão bem, que a queixa das pessoas, a queixa daqueles que nós temos dentro de casa é muito ruim. A gente fala que é desabafo, mas não é desabafo. São energias que nós estamos imantando dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, e com as pessoas, e a gente está se envenenando. E não vai resolver nada, o pior é isso, né? Que a nossa queixa, muitas vezes, piora as coisas, nos compromete ainda mais. Uma opinião desrespeitosa. Muitas vezes a gente nem é convidado a dar opinião e a gente dá. Também é fracasso. Não é útil, não é adequado, né? E a gente tem que controlar isso, tem que observar. O tempo indisciplinado. O tempo indisciplinado só causa um caos na nossa vida. Nós precisamos de um tempo, né, contando aqui do relógio, um tempo para cada coisa. Então, logo de manhã nós já temos o despertador, né, uma disciplina. Aí nós temos horário para levantar, para nós irmos para o nosso trabalho. Um tempo disciplinado para a gente trabalhar, com organização, com vontade, com amor, não é? E precisamos de um tempo para tudo na nossa casa, imagina, se não tiver organização. Como que a gente faz com a nossa família, com os nossos filhos que precisam de ordem, de disciplina? Na vida nós vamos, se é uma pessoa que não tem disciplina, vai chegar todo dia atrasado no trabalho, por exemplo, como é que fica? Tudo na vida ele vai ter esse hábito, então é muito ruim não termos disciplina.
não organizarmos o tempo das coisas. Tudo vai ficando atrasado, vai ficando para amanhã e aí vai se acumulando as coisas e os problemas também. Atitude insincera. A gente tem que procurar cada dia andar na verdade. Fazer coisas que não nos comprometam no futuro, que não nos comprometa com as pessoas. Porque nós vamos ficando, como que eu posso explicar para vocês? Descrentes, né? As pessoas não vão crer mais em nós. Nós também, com essa atitude, vamos ficando cada vez mais mentirosos. E isso é muito ruim para a nossa evolução, para o nosso caminhar, para a nossa energia, né? Nós somos envolvidos por aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos. Uma observação pessimista. Tem gente que tem os olhos do mal mesmo. Tudo que você olha, em vez de nós olharmos com os olhos bons, para o espírito ter luz, nós vamos olhar para o pessimismo, né? Para as coisas ruins, vamos fortalecer o que já está ruim. Então, nada de termos observações pessimistas, melhor ficar calado. Gesto impaciente. Muita gente tem o próprio gesto no físico já, de balançar a perna, de balançar a cabeça, de ficar esfregando as mãos. Tem atitudes que não demonstram realmente que ele tem paciência, que tem tolerância, que tem calma. Então o gesto impaciente ou brusco é como em casa. Quem bate porta, quem bate panela, quem agita o ambiente, né? Todos os gestos que demonstram impaciência, raiva, esses gestos estão sendo contra nós mesmos. Quem que quer ficar perto de uma pessoa que toda hora é assim? Conduta agressiva, aí piorou a situação. Jesus pede mansuetude, equilíbrio, pede para refrear o mal, pede para não engrossar o mal, para não tornar a vida um caos. Então a conduta agressiva, de não respeitar ninguém, de às vezes até erguer a mão para bater, né? É uma atitude muito triste, muito inconveniente. Então não vai nos ajudar em nada. Ao contrário, hoje em dia qualquer coisa que a gente faça, né, a gente pode destruir a nossa vida, a nossa encarnação. Um comportamento descaridoso, observações desnecessárias, como a gente falou, não respeitar quem está numa situação difícil, né? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está em situações materiais precárias, crianças, por exemplo. É muita falta de caridade a gente agir com desrespeito, com falta de paciência, com agressividade, com poder absoluto, sem ouvir, sem ajudar. Usar do nosso jeito, né, e ferir, magoar, não é agradável e não é conivente, né? Não é, como dizer assim, Jesus não é conivente com isso. Ele não pede esse tipo de comportamento para nós todos, né? Que a gente tenha caridade, compaixão, misericórdia das pessoas. O apego demasiado, apego a sentimentos, a coisas, a pessoas, aquele apego que nos faz sofrer, aquele apego que não deixa que a gente doe, o apego às nossas coisas materiais, o apego demasiado a coisas que a gente acha que é verdade. E nós passamos em frente e às vezes não é nada disso, né? Então a gente tem que desapegar, porque o desapego não é só no sentido de reter as coisas materiais, né? É apego a conceitos, a hábitos, a jeito de viver. O comodismo exagerado. Então a gente tem que ter paz, tem que ter paciência, uma vida tranquila,
Mas quando a gente se acomoda e não luta por nada, não defende nada, a gente é conivente com as coisas erradas. Eu não posso falar, então é isso. Eu não posso apontar o dedo, mas assim, a gente também não faz nada para mudar. Então, quando nós temos uma situação difícil e nós buscamos do alto socorro, nós temos que agir. Agir contra essa paz que não é paz, né? Que é não se deixar levar. Para não perturbar, também não faço nada. Tá errado? Nós temos que lutar pelo bem, agir pelo bem, defender o bem e as coisas certas, né? A verdade. Também fala de um comportamento que a gente nunca observa, mas a refeição intemperante. Essa refeição intemperante quer dizer o quê? Uma refeição demasiada forçada, voraz, com gula, desregrada, com mau hábito. Nós sabemos que o alimento é maravilhoso para sustentar o nosso corpo, onde o nosso espírito habita. Mas nós temos que ser comedidos, porque todos esses sentimentos que a gente não se disciplina, e a gente vai ficando cada dia mais ansioso, mais destemperado, mais atrapalhado, e a gente exagera, como se fosse uma válvula de escape. Então a gente tem que ter uma refeição de paz, de equilíbrio, né? Com coisas que agradam no nosso corpo, não é aquela coisa desenfreada só para a gente encher o estômago. Nós temos que cuidar e ter calma nesse horário. Disciplinar, como ali pede, esse horário da nossa refeição. Sentar em paz, agradecer pelo alimento do dia, né? E ter mais tranquilidade. Existem obsessões que passam longe deste processo de perseguição negativa. Aqui eu anotei isso porque a gente acha que obsessão é só quando nós temos um inimigo que nos persegue, né? Alguém que a gente sempre atribui isso também a um espírito desencarnado. Mas nós sabemos que as obsessões, essa ligação pode ser do passado, pode ser dos encarnados, pode ser dos desencarnados, né? Mas a maioria são das nossas auto-obsessões. Com esse comportamento que Emmanuel dissertou ali, com todos esses tipos, né, nós fazemos as auto-obsessões, que são as obsessões por termos os vícios, né, por as nossas atitudes, por determinadas amizades ou amores, né? E a gente tem esses relacionamentos e que a gente não compreende essa experiência, então a gente não perdoa, né? Porque muitas vezes a vida pede esses rompimentos de laços, né? Que a gente esqueça esse passado, esses relacionamentos difíceis, porque se nós ficarmos bitolados no passado, no que alguém nos fez, não só nós obsediamos, como somos obsediados, porque nós nos ligamos. Por isso é interessante quando a gente entende, quando Jesus fala para perdoar, deixar no passado, esquecer, né? Porque aqui fala que nós estamos envolvidos naquilo, nessa situação, porque a gente não perdoa, não esquece, a gente está preso nas emoções que ficaram paralisadas e que nós carregamos por muitas vezes ao longo dos anos. Então nós mesmos criamos nessa falta de entendimento que o Espiritismo nos traz, essa clareza, né? Nessas ligações que perpetuam por dias e dias, às vezes anos, às vezes até numa encarnação para outra. Então, obsessão é somente o lado obscuro do amor, que fala que toda vez que nós amamos muito alguém e nós não tivemos um comportamento adequado, nós não respeitamos, como diz lá, né? Nós conquistamos desafetos. Então aquilo que era o nosso grande amor vira nosso grande inimigo. E nós somos inimigos de nós mesmos quando não nos libertamos disso tudo.
quando nós não esquecemos, não perdoamos, quando nós ficamos com o pensamento o tempo todo naquilo, naquela descompensação que foi, naquele rompimento, naquela coisa mal resolvida. Mas todos nós erramos, todos nós precisamos de novas oportunidades e Jesus, sempre muito sábio, nos quer desconectar desse mal que já vivemos e liberta que a vida vai nos trazer coisas novas. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamo-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos que ter cautela, né? Nós temos que ter um conjunto de medidas preventivas ou atenuação de doenças através da prece. Então, Emmanuel fala, essa emergência que ele fala é quando você estiver enveredando por esses caminhos, por essas situações que você vai passar a observar, se ainda não observou, que nos trazem assim perda de energia, mal-estar, pensamento obsessivo numa coisa só, essas coisas que a gente leva para o coração hoje, né? Tudo a gente fala, não leva para o coração. E é verdade. Muitas situações nós não podemos levar para o coração. Então a prece nos ajuda a limpar esse nosso campo, né, perispiritual, dessas coisas que a gente vai gravando. E sair sempre dessas situações difíceis, porque nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. O outro pode ter uma participação, mas nós somos os responsáveis por falar bem, por falar mal, por agir bem, por agir mal, por pensar bem e por pensar mal. Nós temos que ter essa emergência que ele fala no mundo íntimo, ou seja, que é a renovação, né? É a mudança, é a transformação. O meio mais eficiente de vigiar o pensamento é apurar o sentimento. Nós só vamos mudar o modo de pensar quando nós limparmos tudo que está nos atrapalhando, que está nos comprometendo com a vida e com a alegria de viver, né? Quando nós agirmos, né, tentando tirar tudo isso e aí nós mudarmos o nosso pensamento, o foco de tudo. Nós acreditarmos que os ensinos do Mestre vai nos transformar. Né? Olha, se trazes o espírito agoniado por sensações depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se a gente age no calor da violência, da tristeza, da deturpação de tudo que os outros falam, nós vamos estar sempre assim, ó, pesando a nossa vida, pesando o nosso ombro, a nossa alma. Então, para a gente viver leve, nós temos que ter essas pausas, temos que cuidar de nós. Quando nós vamos na casa espírita, aí nós pedimos, através da palestra, a mensagem que nos traga luz, que nos traga um modo novo de ver, né? Uma renovação. Aí nós vamos tratar de tirar tudo aquilo de ruim que nós implantamos, que nós já não estamos aguentando mais. Vamos tomar o passe, vamos ouvir a palestra, vamos fazer o tratamento. Os espíritos vão ajudar? Vão. Jesus vai ajudar? Vai. Mas quem tem que fazer a manutenção? Nós. Nós temos que tirar esse tempo, essa pausa, olhar para dentro de nós, como Emmanuel pede. Se a gente não se avalia, não acha que tem nada para mudar, como é que vai acontecer? Não muda. Então, nós com Jesus temos o quê? Uma terapêutica e prevenção da obsessão. De tudo que nós somos observados, como diz Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Já dissemos que somos ligados por afinidades.
Somos observados pelos encarnados e pelos desencarnados. Então nós temos que ter postura, né? Como Jesus fala. Nós temos uma passagem em Marcos que é maravilhosa, que fala assim, ó, olhai, vigiai e orai. Então Jesus pede que nós olhemos ao nosso redor. Olhemos o nosso comportamento com as pessoas, quem que nós estamos atraindo para perto de nós. Vigiarmos através daquelas dicas, tudo que a gente está construindo, né? Olhar a nossa vida de um jeito que a gente nunca olhou. Olhar de verdade, porque não basta só vigiar e orar sem saber o que nós estamos vigiando e orando, porque orando. Então é importante orar, é importante pedir força, ânimo, coragem para a mudança, com certeza. Mas nós temos que detectar o que nós precisamos mudar. Nós precisamos detectar qual é a parte que a gente está precisando de socorro, qual é a coisa emergencial que a gente tem que mudar para que a vida muda. Senão não adianta passe, não adianta palestra, porque a gente está entrando por aqui e saindo por ali. Não é verdade? Então perdoar é fundamental. E hoje, mais do que tudo, a gente tem que perdoar mesmo, porque acontece cada coisa que, meu Deus, nossa imperfeição ainda, o nosso melindre, a nossa fraqueza espiritual, se for ver, a gente só é reagente, a gente fica reagindo o tempo todo em vez de agir contrário a isso. Então a gente tem que parar de reagir, de fazer igual e agir no bem, agir contra o mal. Autoobsessão, desobsessão. Então, como é que a gente faz essa autodesobsessão, já que nós mesmos nos obsediamos? É na transformação, nova criatura. É na seleção mental, né? No controle da mente. Nós temos que estar no controle. Quando nós deixamos a cabeça vazia, desocupada, quem vai habitar o nosso pensamento, vai organizar a nossa vida? Quem quiser, né? Porque a casa está abandonada, a casa não está sendo arejada, cuidada, protegida. Então ali entra quem quer e controla, e a gente, por igualdade, faz coisas que não devia. Nós somos, como diz o Evangelho, a soma de muitos que pensam como pensamos. Então, se nós somos a soma de muitos que pensam como nós, imagine o que a gente está pensando e está trazendo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, que às vezes a gente não se aguenta lá dentro. No nosso trabalho é só briga, só desordem, é só um comentário mal ali, a gente está naquele meio. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa seleção. Seleção do que a gente quer de fato viver e ser. Nós temos que ser algo melhor, né? Alguém melhor, digamos assim. A oração precisa ter conexão. Não pode ser da boca para fora. Quem ora da boca para fora está perdendo tempo. Nós temos que ter conexão, nós temos que elevar o pensamento, tem que ter meditação. O nosso poder da vontade também conta muito, né? Nós temos que treinar essa vontade, esse poder que vem de dentro. Tem que querer muito, tem que ter força de querer. Não basta ficar na mesmice, todo dia pede a mesma coisa, mas também não esforça para mudar nada. A terapia da caridade. Como diz, né, o Evangelho, sem caridade não há salvação. Então nós temos que sair de nós mesmos, ir ao encontro do mais necessitado. Tem mais gente precisando de palavra amiga, mais gente precisando de abraço, mais gente precisando de coisas materiais, mais gente precisando de ouvido, falar menos e ouvir mais. Tem mais gente em situações de doença e outras situações que a gente mesmo vê na nossa família, né? Não precisa ir muito longe, que precisa mais de nós. Então façamos a caridade, que ele é o antídoto, é o remédio contra todo o mal. Recursos espíritas que nos ajudam a compreender a vida e seus efeitos. Tudo o Espiritismo explica. E nós temos esses recursos, como agora. Essa reflexão que estamos fazendo é um dos recursos que melhora a nossa vida, que nos dispara a crescer, que nos ajuda a compreender tudo o que nos acontece. Todo o efeito, né, dessas causas que a gente provoca. E amar. A melhor verdade espiritual que ajuda a curar qualquer mal é o amor.
É o amor que nos protege, é o amor o antídoto, é o amor que nos livra de qualquer obsessão e acompanhamento negativo, de qualquer atitude destruidora. Então, amar. Nossa conduta cristã de viver faz bem a nós encarnados e aos espíritos que estão do lado de lá. Porque muitos aprendem conosco no Evangelho no Lar, aprendem conosco nessa aula, aprendem conosco nessas reflexões que a gente faz entre amigos, quando a gente lê, né? Porque muitos desconhecem todo esse mecanismo que a gente já pode conversar. O mecanismo da causa e efeito, o mecanismo da obsessão, o mecanismo da cura. O mecanismo de crescer e evoluir espiritualmente é com esse convite que Jesus faz da nossa transformação. Então só Ele, o Mestre que está nos conduzindo, pode nos libertar de qualquer mal, porque Ele traz a mensagem de como a gente pode se transformar, pode se melhorar, pode ter uma vida mais equilibrada. Então hoje fiquemos com essa reflexão de mudança, de transformação, de mais Jesus na nossa vida, de praticar diariamente esses ensinos que vamos levar para a eternidade. Muita paz, muita luz, muito Jesus na nossa vida. Assim seja, graças a Deus.